Próxima vereadora escrita, Marisol, bancada do PSDB. Vereadora Tatiane Fristo na tribuna. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, do canal da TV Câmara Caxias do Sul. Bom, eu quero iniciar minha fala de imediato colocando alguns vídeos e algumas imagens para depois entrar no tema que eu vou debater mais profundamente. Diego, legal, e utiliza a bicicleta para se locomover aqui todos os dias. Tem outra forma de transporte? Não? E o que tu acha das condições que a cidade oferece para o ciclista? A cidade é bem precária, não tem ciclovia. Precário, não tem ciclovia? Tem que andar no meio dos carros. Se tivesse ciclovia, tu acha que seria melhor? E tu já passou alguma situação de risco? Já fui atropelado. Já foste atropelado? E se machucou muito? Não, só tinha machucado muito. Na perna esquerda. E agora tu tá indo pro trabalho, é isso? Pro trabalho. É muito longe? Não, é bem perto. E a distância que tu faz de bicicleta? Eu faço 7 km. 7 quilômetros para ir, 7 para voltar? Isso. 14 no dia? 14. Todos os dias, mesmo com frio? Mesmo assim. E não é muito morro? Aqui o cara diz que é muito morro. Bastante, mas já estou acostumado. Legal. Quer deixar algum recado, algum pedido para o nosso prefeito? Bom, o que eu queria que o prefeito, pensar em nós somos ciclistas, se poderia fazer uma ciclovia na cidade, seria bem melhor. Estamos lutando por isso, mestre. Dado! Ô! Presta atenção! Porra! De propósito. Não tinha ninguém, não tinha buraco, não vinha outro carro, assim. Bom, gente, eu acho que já pelas imagens a gente pode observar o quanto a gente está com um problema muito grave, e eu não diria nem que é no município de Caxias do Sul, mas eu diria que é uma realidade, infelizmente, triste no nosso país. Mas vamos olhar para Caxias do Sul, que é o nosso foco, e aqui eu preciso dizer que cada vez mais a gente tem ciclistas utilizando as vias, mesmo sem infraestrutura. A partir do momento que a gente tiver a infraestrutura, esse número, os vereadores, vai dobrar, talvez triplicar. E aqui eu preciso dizer que eu fico abismada quando eu vejo esse tipo de comportamento de alguns motoristas que não dá para entender por qual motivo tiram fina de ciclista, não respeitam 1,5 m, não tem empatia pelo próximo. Vocês verifiquem que naquele vídeo com a criança ali na Avenida Rio Branco, simplesmente o motorista decidiu fazer uma conversão cortando a frente do ciclista, sendo que é uma criança, numa via onde o Código de Trânsito brasileiro diz que o dever e a obrigação é do motorista em preservar a vida do menor, ou seja, os maiores devem cuidar dos menores, assim como o ciclista tem a obrigação também de cuidar pela incolumidade dos pedestres. E aí a gente precisa pensar, mas o que é que está acontecendo com o motorista caxiense? Porque esse desrespeito é inadmissível. Esse domingo, infelizmente, na comunidade do Desvio Risso, uma mãe com uma criança quase foi atropelada. Ela estava usando capacete, ela estava com roupas coloridas para chamar a atenção no trânsito.
ela estava seguindo tudo o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O motorista disse que não viu. Então, essa falta de atenção no trânsito, essa falta de cuidado, essa falta de empatia, chegou a níveis estarrecedores. E a gente vem aqui, e desde 2012, que foi lançada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, vejam bem, ano 2012, já se passaram mais de 10 anos. E nós estamos lutando para que nós tenhamos um plano de mobilidade urbana, que aqui eu quero cumprimentar o prefeito Adiló, porque ele se comprometeu em fazer o plano de mobilidade urbana, e ele está entregando este plano de mobilidade urbana. Inclusive, hoje à tarde, às 14 horas, reitero a importância dos vereadores estarem nessa reunião, tirarem dúvidas, conversarem, porque essa peça, que é o plano de mobilidade urbana, ela é fundamental para que a gente entre na etapa seguinte, que a gente luta tanto enquanto ciclistas, que é que a gente tenha uma malha cicloviária. Por muitos anos, eu e muitos outros ciclistas, e aqui eu quero fazer uma fala em especial ao André Busnello, que é uma pessoa muito atuante, hoje ele está como presidente da União de Ciclistas Caxienses, ao Rodrigo Guidini, também arquiteto e urbanista, que integram a Única, que hoje representa o ciclista em Caxias do Sul, que são pessoas que estão trabalhando e muito. E a gente vem se dedicando, a gente conquistou um espaço, e a gente é grato, sim, porque temos um espaço hoje no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, nós temos uma entidade que representa o ciclista, nós temos espaço no Conselho de Mobilidade Urbana, e a gente precisa de ações mais efetivas, porque os motoristas no trânsito estão muito difíceis. E aqui eu quero fazer um desafio para a Escola Pública de Trânsito, porque eu olhei atentamente a programação da semana de trânsito, das ações que serão realizadas, e eu quero aqui sugerir, eu acho que a gente precisa para ontem de uma intervenção, de uma campanha mais forte com relação dos motoristas aos ciclistas. Uma campanha que deixe claro quais são os cuidados que os motoristas precisam ter ao ultrapassar um ciclista, para manter uma distância mínima de segurança, reduzir a velocidade quando estiver usando a via. E aqui eu preciso dizer uma frase que a gente ciclista ouve muito, e que me deixa muito, mas assim, muito chateada. Sobe na calçada. Eu fico pensando, mas essas pessoas, elas tiraram carteira de motorista ou elas compraram a carteira? Porque quando eu fiz o meu curso de habilitação, as pessoas me disseram, não, olha, lugar de ciclista é na ciclovia, na ciclofaixa, não havendo ciclovia e ciclofaixa na faixa de rolamento. E aí a gente ouve com tanta frequência essa frase, vai para a calçada. E a gente vê que os nossos motoristas desconhecem Código de Trânsito Brasileiro. O que é que está acontecendo? Eu não vou nem entrar no detalhe. Ontem nós tivemos uma situação horrível, que eu acho que chocou a todos vocês, que foi o atropelamento de um jovem servidor da Brigada Militar, uma coisa assim que, literalmente, o carro na mão de alguns cidadãos é uma arma. Atropelou um jovem da Brigada Militar que está agora na UTI. Então, eu fico pensando, meu Deus, o que a gente precisa fazer para ter mais empatia no trânsito? Não é possível continuar assim. A gente precisa se colocar no lugar do outro. E eu quero aqui dizer que o Código de Trânsito ele é muito claro sobre os locais em que os ciclistas devem transitar. É muito claro também nas obrigações que os ciclistas têm, e a gente procura conscientizar o ciclista a não andar na contramão, a cuidar do pedestre, a não estar em cima da calçada. Então, a gente precisa urgentemente organizar melhor o nosso trânsito, e isso passa pelo plano de mobilidade urbana. Por isso, eu deixo aqui o meu compromisso de que essa peça, entrando na Câmara de Vereadores, todos nós daremos, tenho certeza que os colegas vereadores também, darão a importância e a celeridade que esse projeto merece. Porque nós temos no nosso plano de governo, e eu tenho muito orgulho em falar que fui uma das defensoras, né, a inclusão de ciclovias e ciclofaixas está no plano de governo do Adiló e da Paula.
E eu tenho certeza que eles têm, sim, a intenção de cumprir e de executar a primeira ciclovia, ciclofaixa do município de Caxias do Sul. Coisa, vereador Velocino, que deveria ter sido feita lá atrás, em 2012. E eu me coloco no lugar de muitos ciclistas que estão questionando e que estão organizando um protesto para sexta-feira, com saída aqui às 19 horas da Prefeitura de Caxias do Sul, para pedir mais segurança no trânsito. Eu me coloco no lugar desses ciclistas, porque desde 2012 nós deveríamos ter tido ações no sentido de viabilizar um plano de mobilidade urbana que não aconteceram. Mas eu tenho, sim, muita esperança, muita convicção, vereador Velocino, que o Adiló será o primeiro prefeito a entregar uma obra concreta nesse sentido. Agora, a gente precisa refletir sobre o nosso comportamento no trânsito. E isso é uma ação individual de cada um de nós, mas que tem um impacto na coletividade. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que eu preciso resguardar a vida do próximo, de que eu não posso ficar utilizando o celular enquanto eu estou dirigindo, de que eu não posso cortar a frente de um ciclista, isso tem um impacto coletivo. Eu quero aqui dizer que eu me solidarizo muito. Nessa última semana, nós tivemos mais de 3 ou 4 situações envolvendo ciclistas e motoristas, e eu me solidarizo com cada uma dessas pessoas que passou por situações difíceis. A gente precisa pedir mais educação no trânsito e campanhas permanentes para que esse tipo de situação não culmine numa tragédia ainda pior. Obrigada. Obrigado.